Há um recurso que a lei trata, que é o dado anonimizado. O que é isso? É aquele dado relativo a titular que não pode ser identificado. Então, se você usar algum artifício para que não haja identificação, um exemplo, você usar apenas o dado coletivo, né? Um dado referente à incidência, à prevalência, à média de idade. Então, são dados que são tornados anônimos porque você não consegue, então, identificar o indivíduo. Volto aqui a chamar a atenção que tem que ter cuidado, porque se você pegar um dado e, por exemplo, classificar esse dado por faixa etária e tiver um único indivíduo na faixa etária superior a 80 anos de idade, você pode, então, identificar aquele indivíduo. Então, nesses casos, qual seria a recomendação? Aumenta a última faixa. Então, bota 60 anos ou mais. Então, são recursos que a gente pode usar para que a pessoa não seja identificada. Outro dado que é importante é em relação ao tratamento. O que para a lei é o tratamento de dados? É toda a operação que for realizada com os dados dos indivíduos, com os dados pessoais, né? Trata também do consentimento, que é a manifestação livre, informada e inequívoca para uma finalidade determinada. Isso a lei deixa bem claro. Quando você dá um termo de consentimento para coleta, para o uso de uma informação, ela tem um fim específico. Qualquer autorização que for genérica, ela não tem validade e ela pode ser questionada. Então, sempre que você tiver uma finalidade específica, você tem que ter um consentimento específico para aquela determinada utilização, para aquela circunstância. E também a lei trata do relatório de impacto à proteção de dados pessoais. O que é isso? É a documentação dos processos de tratamento do dado pessoal, bem como as medidas de salvaguarda e os mecanismos de mitigação. Então, esse dado nós vamos ter, por exemplo, quando houver uma fiscalização que solicitar como esse dado está sendo trabalhado, como esse dado está sendo protegido, quais são as salvaguardas que o sistema dá para esses dados. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes esse tratamento do dado ele extrapola a unidade de saúde, principalmente hoje em dia que a gente tem um número de dados muito grandes e eles são trabalhados pela equipe de TI, é importante que as pessoas da equipe de TI saibam que esses dados são sensíveis e que, ao manipular, ao tratar, ao fazer análise destes dados, ao tabular esses dados, eles estão igualmente obrigados ao sigilo profissional. Então, nós temos que ter a equipe de TI que faz análise dos dados de saúde, que gera os relatórios. Essas pessoas têm que ser treinadas, têm que estar informadas e têm que assinar um termo de confidencialidade, da mesma maneira que o pessoal administrativo da equipe de saúde. No artigo 6º, a lei trata de como vai ser feito o tratamento dos dados pessoais, que isso deve ser feito de boa fé e obedecendo a uma série de princípios, entre eles a finalidade do dado, a adequação
do dado em relação a essa finalidade, a necessidade dele ser coletado, a garantia do livre acesso. Então, qualquer pessoa tem que ter acesso a um dado a respeito de si mesmo que foi coletado. A qualidade desses dados, a transparência, a segurança, as medidas de prevenção, a não discriminação e a responsabilização e prestação de contas por quem seja o detentor da guarda desses dados. Nesse tratamento de dados pessoais, é importante que haja o fornecimento pelo titular do dado, ou seja, a pessoa de quem está sendo coletado o dado, que essa pessoa forneça um termo de consentimento para a coleta e uso da sua informação pessoal. Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, esse dado também pode ser coletado. Aí a base para a coleta é uma exigência legal. Também o dado é importante para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros. Para a tutela da saúde, exclusivamente naqueles procedimentos que sejam realizados, quer seja por profissionais de saúde, serviços de saúde ou das autoridades sanitárias. Nesse caso, é dispensado a exigência de consentimento para os dados que tenham sido tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardando aí os direitos do titular e os princípios previstos na lei. E aqui eu queria chamar a atenção de duas situações, né? Que são os dados da CAT, que é um documento legal, portanto, a informação é uma informação pública, porque a lei assim determinou, e as pessoas com deficiência que, para terem acesso a cotas de emprego, elas abrem mão do seu sigilo, tornando público a sua condição de pessoa com deficiência. Além disso, o controlador que obteve o consentimento e que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores, ou seja, com outras pessoas interessadas de ter aquela informação, deve igualmente ter uma autorização, um consentimento para que essa transferência de dados seja feita, né? O consentimento, então, deverá ser fornecido por escrito ou por algum outro meio que possa ser resgatado e que demonstre a manifestação livre do titular do dado em relação ao seu uso. Esse consentimento, então, ele deverá ter referência à finalidade específica para o qual aquele dado vai ser usado e que fique claro que autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais, elas, para efeito da lei, são nulas. Então, a informação não pode ser genérica e nem pode ser informação para períodos ou para conteúdo indeterminado. O consentimento, uma vez dado, ele também pode ser revogado a qualquer momento, desde que haja uma manifestação expressa do titular do dado.